Oddity é um terror sobrenatural que saiu esse ano, que se você gosta muito de filmes de terror, você precisa assistir, porque o filminho bom. E apesar de eu já ter iniciado o vídeo dizendo que ele é um terror sobrenatural, porque a maior parte da história realmente é focada nisso, ele consegue misturar alguns subgêneros do terror pra trazer muita tensão e um delicioso suspense. Na história, o casal Danny e Ted compram uma casa bem antiga e começam a reformá-la. Na verdade, eu acho que eu nem consigo chamar isso de casa, porque olha o tamanho desse negócio. E ela não é só gigantesca, como tem esse formato super diferente pelo menos das casas aqui do Brasil. Mas voltando, uma noite, enquanto o Ted está trabalhando, a Danny fica sozinha na casa e nesse dia ela é assassinada. A Danny tem uma irmã gêmea, que é a Darcy, e um ano após a morte da irmã, a Darcy resolve investigar mais a fundo o que aconteceu, apesar de a justiça já ter condenado uma pessoa pelo assassinato. Ela tem essa sensação de que tem mais por trás dessa história porque ela é uma vidente, então ela começa a fazer a própria investigação do jeitinho dela. E para essa investigação, ela resolve ir até a casa onde a irmã foi morta, que ainda é a casa do Ted, ex-cunhado dela, que agora vive com a sua nova namorada. Coincidência ou não, Oddity é dirigido pelo mesmo cara que dirigiu um outro filme de terror que eu também adorei, que é Caveat, que já tem crítica aqui no canal, eu vou deixar ela aqui no card. Mas só assiste essa depois que você terminar esse vídeo aqui, tá? Antes de assistir Oddity, eu não sabia que era do mesmo diretor, mas teve um detalhe ali no filme que não passou despercebido por mim, que me deu essa pista. No filme aparece aquele coelhinho maldito que aparece em Caveat, e na hora que apareceu o coelho, eu já regalei os olhos e falei, eu conheço esse coelho! Aí depois que eu terminei de assistir Oddity, eu fui pra internet procurar saber mais sobre o filme, e foi aí que eu descobri que é do mesmo diretor, que é o Damien McCarthy. Damien, meu filho, continue dirigindo esses filmes maravilhosos, porque você já tem aqui uma pessoa aguardando pelo seu próximo filme, tá? E assim como em Caveat, aqui o Damien também consegue criar uma tensão sensacional, só que aqui ele consegue misturar alguns subgêneros do terror, mas claro, sempre dando o foco principal no sobrenatural. Primeiramente, o filme traz um mistério envolvendo a morte da Danny, porque se a irmã tá investigando é porque a gente já sabe que aquilo que a polícia concluiu provavelmente não é o que aconteceu de verdade. E para estabelecer esse mistério em relação à morte dela, o filme já inicia com uma cena que não tem nada de sobrenatural, mas que cria uma tensão maravilhosa. Isso porque ele começa mostrando o dia da morte da Danny, como foram as últimas horas de vida dela dentro da casa, ela interagindo com aquele que a polícia achava que era o assassino dela. E esse é o tipo de cena que te deixa ali sem piscar, porque você fica com medo de piscar e perder alguma coisa. E olha que nem acontece muita coisa, porque é basicamente um diálogo entre os dois, porque afinal de contas o filme não pode entregar pra gente logo de cara o que aconteceu no dia da morte dela. Então essa cena realmente é só um diálogo, é só a introdução da história. E só esse diálogo já consegue fazer você ficar bem nervoso. Então é um início de filme sensacional que já consegue fazer você ficar super interessado na história, isso sem nem ao menos introduzir o sobrenatural ainda. Aí depois de introduzir esse mistério em relação à morte da Danny, ele nos apresenta a Darcy, que é a irmã gêmea dela. A Darcy é uma personagem bem intrigante, ela é uma vidente, é cega e tem uma loja de antiguidades. E essas antiguidades, na verdade, são amaldiçoadas, segundo ela. E ela sabe disso, que os objetos são amaldiçoados, porque ela tem esse dom de conseguir saber tudo sobre um objeto apenas encostando nele. Então essa é a forma pela qual ela inicia a investigação dela do assassinato da irmã. Então é a Darcy que vem introduzindo o sobrenatural àquela história que parecia ser uma simples história de assassinato. E grande parte da atmosfera de tensão é construída em cima da personagem Darcy. Começando por ela ser uma pessoa meio estranha, que não diz claramente quais são as intenções dela ao chegar lá na casa. Ela se mantém muito misteriosa quanto à sua investigação. Ela não conta pra ninguém ali ao redor dela quais são as intenções dela, né? O que ela tá suspeitando, e também não deixa o espectador saber o que ela tá fazendo ali, o que ela quer encontrar. Então, isso só aumenta aquele clima de mistério que se iniciou com o assassinato da Danny. Ainda em relação a ela, também existe a questão do que ela leva com ela pra essa estadia lá na casa. Uma das coisas que ela leva com ela é um objeto que não precisa fazer nada pra criar tensão. É um objeto inanimado, mas que só de você olhar pra ele, você tem certeza que o bagulho vai ficar doido. Esse objeto é um boneco de madeira do tamanho de um ser humano que causa na gente o mesmo sentimento que aquele filme Autópsia causa. Não sei se vocês já assistiram, já falei sobre ele aqui no canal. Então ele causa na gente o mesmo sentimento que o corpo da menina em Autópsia causa na gente. A gente fica o tempo todo pensando que em algum momento aquele boneco vai se mexer igualzinho no filme Autópsia. Então o boneco não precisa fazer nada, porque só dele estar ali parado, ele já é assustador, e eu diria que ele é o grande diferencial da história. E a própria casa
casa também é um elemento que ajuda muito a criar esse clima de tensão, porque é o tipo de casa que a gente olha e pensa, eu jamais dormiria nesse lugar, muito menos morar aí. É o tipo de casa que quando você compra, tem que vir na descrição quanto é que você tá pagando por cada fantasma. Por falar em fantasma, outra coisa que termina de estabelecer esse clima sombrio ali da casa são certas aparições que acontecem de vez em quando, que fazem com que as pessoas que estão ali se questionem se o espírito da Dani ainda tá ali assombrando a casa. Então, Oddity tem ali vários elementos sombrios diferentes que juntos criam esse clima sombrio digno de um filme a ser recomendado. E caso você esteja se perguntando, sim, o filme conta com jump scares que são poucos e bons. Pouquíssimos mesmo. Um deles, inclusive, me pegou de jeito. Eu juro pra vocês que eu dei um pulinho no sofá. E tanto para esses jumpscares quanto para outros aspectos do filme, ele usa de efeitos práticos. São pouquíssimos os momentos em que usa CGI. Na verdade, eu acho que eu só me lembro de um momento em que pareceu ser CGI o que foi usado ali. E, inclusive, não ficou muito legal. Teria sido muito melhor usar ali também efeito prático, mas ok. Nada que tenha prejudicado muito o filme. O que prejudicou de verdade o filme, pelo menos na minha opinião, foi um detalhezinho ali relacionado à resolução, mais especificamente relacionado à motivação do assassinato da Dani. Motivação de assassino costuma ser algo que eu presto muita atenção nos filmes de terror, porque eu não aceito qualquer motivação besta. Pra mim, não dá. E esse, inclusive, é um dos grandes motivos de eu não gostar dos filmes de Os Estranhos. Porque lá a motivação dos assassinos é porque as pessoas estavam em casa. Eles dizem que é isso. Sempre perguntam pra eles, por que vocês estão fazendo isso? E eles falam, porque vocês estavam em casa. Eu não aceito esse tipo de motivação besta. Então, quando eu vejo uma motivação besta em filmes de terror, eu já fico achando que é preguiça do roteiro. E Oddity também apresenta uma motivação que não conseguiu me convencer. Por isso, pra mim, esse foi o único ponto negativo do filme. Mas a resolução como um todo, se você é uma pessoa que assiste bastante filmes de terror, eu não acho que seja algo impossível de você adivinhar, né, o que aconteceu ali. Mas ainda assim, eu não achei previsível. Eu não consegui adivinhar o que estava acontecendo ali antes deles contarem pra gente. Mas apesar desse detalhe em relação à resolução que não me agradou, que foi isso da motivação, eu jamais deixaria de recomendar o filme pra vocês, porque o filme é ótimo. A história é boa, ele tem um ritmo ótimo, uma duração que eu diria que ficou perfeita, nada de encheção de linguiça, tem personagens e diálogos interessantes, traz um mistério legal, ele cria o clima de tensão utilizando de vários elementos diferentes. É um filme que, pra quem ama terror, não dá pra deixar de assistir. Esse daqui tem que entrar pra sua listinha. E se você já viu, me conta aqui embaixo o que você achou, mas se você for falar algo sobre a resolução da história, não esquece de dar o aviso de spoiler antes, tá? Não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque por aqui eu falo sobre terror e suspense, então se você gosta desses filmes, aqui é tua casa, tá bom? Beijinhos e até a próxima.